Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma programação acadêmica da 13ª semana Rede Pedagógica. Eu estava aqui mostrando livros do escritor, psicólogo, doutor em educação, Ilan Breman, que vai estar neste domingo, dia 28 de maio, às 19 horas, fazendo o último minicurso da 13ª semana Rede Pedagógica. E estes livros todos aqui, ó, que são autografados pelo Ilan. Deixa eu mostrar aqui um para vocês. Olha só que legal, gente. Todos serão sorteados entre os participantes da 13ª semana. E eu, desejo muita sorte aí para todos vocês que estão participando do sorteio e que estão participando deste evento. Para participar de todos os sorteios, acesse www.redepedagogica.com.br/sorteios. Repetindo, www.redepedagogica.com.br/sorteios. Só faltam 2 sorteios para serem lançados. Um é o sorteio, são vários sorteios dos livros do Ilan. Você pode ganhar, esses livros, serão vários contemplados, são 12 livros autografados, olha que legal. E também falta um sorteio da live que vai acontecer amanhã com o professor Gilberto Lacerda, que será um sorteio de mais um kit Rede Pedagógica com camisa, com CD do Treino Alegria e também com o livro do professor Celso Antunes. Então faltam 2 sorteios que serão lançados após essa live. Vai ser bem bacana. Os sorteios acontecem amanhã, neste domingo, dia 28 de maio, às 8h30. Tá certo? Muitos prêmios aqui. Todos os participantes aqui estão convidados a participar dos sorteios, se inscrever, cumprir as regras e também estar presente na live, porque quem estiver presente e for sorteado mais de uma vez, vai poder escolher o presente. Tá joia? Grande abraço aqui para a Sueli Gomes, com 2S e underline no final. Cris011, abraço para você, viu, Cris? Tem um montão de gente aqui entrando. Deixa eu ver se eu encontro aqui já a professora Viviane Louro, que está ministrando nesta noite acadêmica aqui o minicurso Neurociências e Educação Proativa. Não estou vendo ainda a professora aqui. Deixa eu ver. Ah, pronto, já localizei. Gente, olha, nós assistimos agora uma videoaula, bem bacana, sobre neurociências e educação proativa. E no final dessa live vai haver mais uma videoaula complementar. Viviane, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, que legal. Eu gostei muito da sua videoaula, São 2 videoaulas, na verdade. E também gostei muito da live interativa que você fez agora há pouco com a Érica Ramespiel. Bacana demais, Vivi. Tô feliz de estar aqui de novo com vocês. Que legal. Você combinou demais aqui, Deu match aqui na Rede Pedagógica. Agora nós não largamos mais do seu pé, viu, Vivi? Ah, que bom. Pessoal, nesse bloco nós vamos destacar aqui 2 pontos. Um ponto é a educação inclusiva, que tem tudo a ver com neurociências, e a professora Viviane está aqui para não me deixar mentir. E o outro ponto são aplicações mais contemporâneas das neurociências ou da neurociência no campo da educação. Esses 2 tópicos vão ser destacados aqui, vão ser enfatizados neste bloco. E eu começo, professora Viviane Louro, já ia falar Vivi, porque nós já estamos aqui com esse grau de intimidade. Pode falar, eu gosto do Vivi. Chamar uma doutora, professora da Universidade Federal de Pernambuco, uma das melhores da América Latina, de Vivi, muita intimidade, gente? Viviane, eu te pergunto o seguinte, para você, o que é educação inclusiva? Vou começar com uma pergunta bem básica, assim, porque hoje em dia tem muita gente até negando
os pressupostos da educação inclusiva. Mas o que seria, então, Vivi, educação inclusiva? Tá, é uma boa pergunta. Olha, a minha visão de educação inclusiva, ela vai mudando, né? Conforme eu vou, enfim, estudando, amadurecendo, tendo mais experiência. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma ideia mais conceitual de livros, assim, educação inclusiva é quando põe pessoas com e sem deficiência para trabalharem juntas e tarará, aquela coisa toda, né? Para estudarem juntas, sem segregar e tal. Olha, hoje em dia eu tenho uma visão muito diferente. Para mim, educação inclusiva é aquela que respeita o aluno na sua individualidade, entendeu? Nas suas particularidades, respeita o potencial dele, as habilidades, o que ele quer fazer, assim, da vida, entendeu? Quais são assim, as projeções dele, né? Os gostos dele enfim, para o estudo e tal, e que respeita as particularidades, inclusive, principalmente, as dificuldades e as limitações desse aluno. E que trabalha com a realidade, entendeu? Porque, né, comentei com a Érica antes que, assim, todo mundo quer o aluno quietinho, bonzinho, que não falta, que entrega a lição, que tem a letra linda, que tira 10, é fofo e ainda te dá presente no dia do professor, entendeu? Todo mundo quer esse aluno, mas esse aluno não existe. O aluno ideal tem problema familiar, tem problema de comportamento, tem disciplina que vai bem, tem disciplina que vai mal, esquece as coisas, entendeu? Então, assim, o aluno ideal não é o aluno que existe. Então, eu entendo que a educação inclusiva é aquela que respeita as pessoas e que consegue lidar e trabalhar com o aluno real, o aluno que eu tenho na minha sala de aula. E aí, para mim, hoje, depois de estudar neurociência tanto tempo, para mim, hoje não tem tanta diferença se tem patologia, se não tem patologia, né? Se eu entendo que cada pessoa é única na sua individualidade, eu vou entender que se eu tiver, sei lá, uma criança com autismo, o autismo faz parte dessa criança, eu vou ter que trabalhar com a criança com autismo dentro da realidade dela. Se eu tiver uma sem autismo, ok, é a realidade dela. Se eu tiver uma que é de uma, sei lá, vem uma família super desestruturada e é abusada e tem um monte de questões sociais, socioemocionais, é a realidade dela, entende? E para mim, essas três crianças precisam estar inclusas, elas precisam se sentir acolhidas, pertencidas ao grupo, se sentir respeitadas, se sentir valorizada e sentir que aquilo que elas estão fazendo ali na escola serve, vai servir ou serve para alguma coisa na vida dela. Aquele ambiente da escola precisa ser saudável para ela. Para mim, a educação inclusiva hoje é isso. Bem bacana, né, pessoal? Então, esse é um conceito bem contemporâneo de educação inclusiva. Até debatimos sobre isso aqui mais cedo, aqui nos bastidores, né? Então, realmente é preciso, é necessário, é inevitável se atualizar a todo tempo o que seja, né, educação inclusiva. Inclusive, eu participei, Viviane, das discussões que culminaram na ratificação pelo Brasil da Convenção da ONU das pessoas com deficiência. Né? Vários nomes já passaram para classificar essas pessoas, né? Portadoras de deficiência, né? Então, assim, atualmente, a nomenclatura mais correta é pessoa com deficiência. Mas, mesmo assim, a gente percebe que as pessoas, né, que têm essa condição, elas não estão muito satisfeitas também, né, com esse tipo de nomenclatura. Elas preferem ser tratadas como uma pessoa, ponto. Não é mesmo, Viviane? Sim. Eu acho que, assim, no mundo ideal seria isso, né? Nós sermos tratados como pessoas somente, independente se tem deficiência, se é mulher, se é homem, independente da orientação sexual, independente de qualquer coisa, né? Agora, no ponto de vista da vida prática, eu não acho um termo ruim, no sentido assim, que quando você fala assim, sei lá, uma pessoa com deficiência, eu já sei de quem que eu tô falando, entendeu? Se eu falar, é uma criança, eu já sei de quem eu tô falando, que tem menos de 12 anos. É um idoso, eu já sei mais ou menos o que esperar de um idoso, entendeu? Em termos muito gerais, né? Então, quando eu falar, é uma pessoa com deficiência, eu já sei que eu tô falando ou de uma pessoa com deficiência visual, auditiva, física e intelectual, entendeu? Então, assim, eu acho que as nomenclaturas, elas acabam sendo importantes para a gente situar um pouco algumas coisas, porque também a gente corre o risco, e eu acho que hoje em dia a gente está vivendo um pouco isso, que é assim, tudo, as pessoas não querem ser rotuladas e não querem ser, enfim,
nomeadas e tal, só que gera uma coisa assim, como se tudo fosse a mesma coisa. Ah, eu só quero ser uma pessoa. Entendeu? Mas entender que uma pessoa que não anda e uma pessoa que anda, por mais pessoas que elas duas sejam, a que anda consegue fazer as coisas no mundo, nesse mundo. E a que não anda, não consegue, porque o mundo não é acessível, entendeu? Então, por mais que sejam duas pessoas, elas vão ter limitações muito diferentes quando vai para a realidade do mundo, entendeu? Uma consegue sair de casa e chegar na escola, a outra não. Porque não tem ônibus, não tem calçada, não tem carro, aí o carro é caro, entendeu? Então, quando eu falo assim, não, é uma pessoa com deficiência, eu já entendo mais ou menos qual a realidade eu estou lidando. E eu acho que também quando a gente não tem nenhuma nomenclatura e é muito livre, a gente também fala assim, ah, mas aí é todo mundo igual, se é todo mundo igual, é todo mundo igual. Entendeu? E eu entendo que assim, é todo mundo igual em termos de direitos, é todo mundo igual, assim, se uma pessoa sem deficiência tem direito de estudar, a que tem deficiência tem direito de estudar também. Nesse sentido, sim. Mas do ponto de vista prático da vida, eu acho sim que tem muita diferença. Existe muita diferença uma pessoa rica e uma pessoa muito pobre. Muita diferença, entendeu? No acesso, no que elas vão conseguir fazer na vida. Tanto apesar, somos só pessoas. Então, eu acho que as terminologias, elas são importantes para situar algumas coisas, inclusive para as questões legais. Né? Porque assim, então agora não vamos falar deficiência, não vamos falar autismo. Eu estava vendo outro dia, já está um pouco essa coisa do autismo. Tem um movimento aí, né? Já querem transformar o autismo em identidade. Não, o autismo não é um transtorno, não é uma deficiência, não é uma patologia, não é um diagnóstico, é uma identidade, é um jeito de ser. Né? Tudo bem. Só que assim, um jeito de ser a gente não trata, entendeu? Um jeito de ser é só um jeito de ser. Então também eu acho que isso acaba abrindo muita margem para falar assim, então não vou levar no médico, não vou tratar, porque é só um jeito de ser, não precisa fazer terapia. Se é só um jeito de ser, não precisa ter uma lei específica para incluir na escola, você entendeu? Então eu entendo que é importante as nomenclaturas, principalmente para as questões legais, para a gente situar, sabe, cada um no seu quadradinho. Agora, isso não significa que um quadradinho é melhor que o outro, entendeu? Mas eu acho que, né, nós temos muitos quadradinhos aqui na sociedade. Muito bem, pessoal. Esse aqui é o minicurso Neurociências e Educação Proativa com Viviane Louro, professora, doutora, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Viviane, uma coisa muito interessante, outro dia nós postamos aqui na rede pedagógica uma figurinha em que o pai pergunta para a filha, na sua escola tem autista? Aí a criança responde, não, tem criança, pai. Então é muito importante o que você está dizendo, né? Por quê, né? Essas nomenclaturas, elas podem ser invocadas, devem ser utilizadas para empoderar, para engrandecer a pessoa que tem deficiência, a pessoa com deficiência. Agora, tem gente que quer usar, né, a nomenclatura para diminuir a pessoa. Não, fica no seu canto, porque você é com deficiência, que não é para você. Então tem que ter uma utilização bem crítica, criteriosa e respeitosa acima de tudo, não é mesmo, Vivi? Sim. Então, mas você percebe que, ao meu ver, assim, não é a nomenclatura, o problema não é a nomenclatura, é a postura da pessoa, porque eu também posso não usar nomenclatura nenhuma e ser extremamente preconceituosa e deixar a pessoa no cantinho da mesma forma, entendeu? Então, quer dizer, né, eu tratar o outro inferiorizando ele não depende de eu falar que ele tem deficiência ou não. Eu posso falar assim, fulano tem deficiência, e entender que isso é só uma característica daquela pessoa, assim como se eu falasse, olha, fulano tem cabelo comprido, fulano tem a pele clara, fulano tem o olho preto, fulano anda na cadeira de roda. É uma característica, entendeu? Agora, eu usar a característica para diminuir a pessoa, aí é outra história. Aí, para mim, tá muito mais ligada a caráter e a educação do que exatamente a nomenclatura, entendeu? Isso mesmo, gente. Olha, então, veja, a pessoa não pode ser reduzida, não quer ser reduzida à deficiência, né? Porque tem tantas coisas. Não é isso, mas isso foi muito discutido e hoje os movimentos aceitam de uma forma bastante, né, satisfatória a nomenclatura. Pessoa com deficiência. Pessoa portadora de deficiência, não pode falar isso. Pessoa portadora de necessidades especiais, também não. Está bem simples assim, né? Pessoa com deficiência, ponto. E quando não precisar, né, de usar, você não usa assim com deficiência, é só uma pessoa. Você vai usar quando for realmente necessário essa qualificadora. Eu quero lhe perguntar, Viviane, o seguinte: como que a neurociência tem ajudado no processo da educação inclusiva, né, de expansão
não é, de concretização da educação inclusiva como promessa, como direito? Sim. Então, é aquilo que eu estava falando no começo, né? Se a gente entender a educação inclusiva como uma educação que, na verdade, respeita as pessoas, a neurociência ela é totalmente inclusiva, porque a neurociência vai justamente falar assim, bom, somos seres individuais, né? Cada um tem uma história, cada um tem um cérebro, cada um tem uma construção neurocognitiva, neuropsicossocial. Diante disso, cada um é único no mundo, entendeu? Então, quando a gente pensa em neuroeducação, a gente automaticamente pensa em inclusão, porque eu vou entender que se eu tenho um aluno na turma, eu tenho um aluno que vem de uma família, sei lá, super rica, com todos os acessos do mundo, cultura, viajou o mundo, e eu tenho um aluno extremamente pobre que mora numa casa, sei lá, de madeira, sem saneamento básico, com 10 pessoas, entendeu? Eu tenho dois mundos muito diferentes ali, atuando comigo, entendeu? E eu vou ter que pensar em cada um desses mundos. Então, a educação inclusiva, para mim, não tá, para a neurociência também, não está ligada necessariamente a ter uma patologia, ter uma deficiência, né? Então, agora, quando a gente pensa nas deficiências ou nos transtornos, ela também vai ser muito útil, no sentido de que justamente a gente vai entender as diferenças, por exemplo, neurológicas que acontecem, comportamentais, emocionais, de conduta e de cognição, que acontecem naquela pessoa diante daquele quadro diagnóstico, entendeu? Então, sei lá, o autismo. Então, o autismo vai ter um monte de alteração neurológica, né? Eles têm alteração, eles têm geralmente aumento do nível de serotonina, eles têm mais conexões em algumas áreas, têm dificuldade de neurônio espelho, tem um monte de alterações neurofuncionais. Então, se eu entendo isso, eu entendo qual é a alteração que tem no cérebro, eu entendo que aquela alteração vai causar uma alteração ou no comportamento, ou na cognição, ou no sensorial, ou no motor, né? Vai causar. Tudo que acontece no cérebro vai refletir em alguma coisa prática na vida da pessoa, né? Então, se eu consigo entender isso, eu consigo entender o meu aluno, o que ele está conseguindo fazer ou não está conseguindo fazer. Então, se eu entendo que, sei lá, o autismo causa alteração neurosensorial, ele pode ter uma hipersensibilidade auditiva por alterações nas vias auditivas, tal. Isso é do autismo. Se eu entendo isso, eu não vou achar que é frescura da criança se de repente, sei lá, toca uma buzina lá fora e ela começa a chorar. Ou ela põe a mão no ouvido e sei lá, e tem um acesso de uma crise de estresse, entendeu? Eu não vou achar que é frescura, porque eu estou entendendo que ele tem uma alteração. Então, a buzina, para mim, que não tem alteração, é só uma buzina que eu nem reparei que é a buzina que eu tô tocando. Mas para ele, aquilo pode entrar que nem uma facada no cérebro dele, você entendeu? Então, a neurociência vai ajudar nessas questões de saber a gente, de ajudar a gente a se adequar em termos do nosso comportamento como professor, com os alunos, né? E também adequar as estratégias pedagógicas. Então, eu tenho um aluno, sei lá, que tem déficit de atenção, então eu tenho que entender como é que funciona a atenção neste aluno. Aí, se eu entendo que a gente tem vários níveis de atenção, tipos de atenção, né? Tem atenção compartilhada, seletiva, né? Tem vários tipos de atenção diferentes. Aí eu tenho que avaliar nele. Qual o tipo de atenção nele que funciona melhor, que tem mais dificuldade? Ah, essa aqui funciona melhor, então eu vou criar estratégias para aproveitar melhor este tipo de atenção que ele tem, porque aí ele vai aprender melhor, entendeu? Então, a neurociência vai ajudar a gente a ter essa leitura melhor do comportamento e do aprendizado do aluno, para a gente poder se adequar melhor. Ah, muito bem, gente. Então, aqui nós estamos com a doutora Viviane Louro, trabalha com psicomotricidade, com música, ela é pianista, não é? Ela trabalha, pensa, pesquisa neurociências e está aqui abrilhantando a 13ª Semana Rede Pedagógica. Este é o minicurso Neurociências e Educação Proativa. Quem não se inscreveu, dá para se inscrever ainda, www.rpad.com.br. E esse curso fica aberto, é gratuito para qualquer pessoa até, né, um mês depois da conclusão. Amanhã nós terminamos a parte ao vivo, mas o curso continua ativo, com debates, com comentários, com estudos. Tem muito material escrito na plataforma
vale muito a pena fazer e também convidar outras pessoas para fazer. Você tocou, Viviane, um assunto muito importante aqui, essa questão do autismo, TDAH, né? O debate em torno dessas questões, né? As dificuldades de aprendizagem em geral, são assuntos que, aqui na rede pedagógica, eles são assuntos centrais. Eu gostaria de aproveitar a sua participação, o seu conhecimento neste evento, para nos dizer um pouco mais detidamente, né, o que seria o autismo, como identificar o autismo, né, e como lidar com a criança autista. E vou perguntar mais, não apenas isso. Isso também com relação à pessoa que tem TDAH e também com relação à pessoa que não tem autismo, que não tem TDAH, mas tem uma dificuldade de acompanhar a turma. Eu, né, sou professor desde 18 anos, estou há muito tempo em sala de aula. A gente vê que são vários problemas, mas esses três me vieram, essas três categorias, né, de questões, me vieram aqui agora à mente, né? Tem a criança que tem o autismo, exige uma abordagem completamente diferente, a pessoa que tem o TDAH, mas tem aquela pessoa que não tem nenhuma dessas condições, mas não consegue também acompanhar a turma e acaba que a pessoa se sente estigmatizada. Todo mundo pegou a matéria, está lá para trás, e às vezes o professor se irrita com essa pessoa. Já que nós estamos discutindo aqui educação proativa, que seria uma educação para frente, uma educação que resolve os problemas, não é? Que é seu dever, né? Resolver, que estão no seu escopo. Como é então que você responderia isso para a gente? Eu sei que é uma pergunta bem complexa, né? Mas fique à vontade para objetivar. Vamos lá, complexa. Então, primeiro, entender são três casos diferentes, que têm etiologia diagnóstica mesmo diferente, tá? Mas que podem ter sintomas muito parecidos, comportamentos muito parecidos. Então, a primeira coisa é justamente conseguir identificar. Por quê? Você pode ter uma criança muito quieta, com TD, que não está conseguindo fazer as coisas, e justamente por ela ser muito quieta, você acha que ela tem o autismo. E, no fundo, ela pode ser uma criança TDAH, ou TDA. Porque, assim, o que acontece? Dentro do TDA, transtorno de déficit de atenção, certo? A gente tem algumas categorias. A gente tem o transtorno de déficit de atenção, que é só a questão na atenção, mais nada. A gente tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e o transtorno de déficit de atenção com impulsividade. E o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. São coisas completamente diferentes do comportamento. O transtorno de déficit de atenção, só atenção, é aquela criança que é super desatenta, mas ela é quieta, entendeu? Ela não é agitada, ela é muito quieta. É aquela criança que não se mexe, fica lá no cantinho da sala, não faz nada, mas também não faz nada, entendeu? E também não aprende, tem dificuldade de aprender, enfim, né? Essa criança pode ser um transtorno de déficit de atenção. O TDAH com a hiperatividade, qual é a diferença? É uma criança que tem o problema de atenção, mas ela tem a hiperatividade. Hiperatividade. Então, ela tem uma atividade corporal exagerada, a mais do que devia ser hiper, né? Então, é aquela criança que ela é agitada motoramente. É aquela criança que ela fica sentada na cadeira, mas ela fica balançando os pezinhos, ou ela senta em cima da perna e levanta de novo, aí senta, aí pula, aí roda, aí vai no lixo a cada 2 segundos, porque ela não quer ir no lixo, ela quer sair do lugar, entendeu? Ela aí começa a arranjar desculpa para ir perguntar um negócio, pedir a borracha para um... O corpo é agitado, entendeu? Não consegue ficar parado no mesmo lugar, se mexe muito. Então, a hiperatividade ela é uma coisa mais motora no corpo. A impulsividade é uma coisa mais no comportamento. Pode ser aquela criança que não é agitada, ela tem lá o TDAH, ela não é agitada. Mas aí, por exemplo, alguém pega e fala alguma coisa com ela e ela explode, entendeu? Aí, do nada, ela mete a mão na cara do menino, ou aí ela pega, não quero fazer mais nada, e joga tudo no chão. Ou seja, ela é impulsiva. Ela tem rompantes de estresse, às vezes de agressividade e tal, entendeu? Então são coisas diferentes. E você tem a criança que pode ter tudo, né? Tem a desatenção, tem um corpo super agitado e é impulsiva comportamentalmente. Então, percebe? São 4 níveis com 4 tipos muito diferentes de déficit de atenção. Cada um vai se comportar de um jeito, né? Uma criança, por exemplo, com TDA
Imagina um déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade, entendeu? Uma criança que tem um problema do aprendizado, por causa da atenção, e tem um problema do comportamento, por causa do corpo agitado e do impulso. Essa criança, por exemplo, é uma criança que tende a ter muita dificuldade de aprender, tende a ser muito assim, estressada e tende a ser muito impulsiva, brigar muito. Essa criança pode ser facilmente confundida, por exemplo, com um transtorno de conduta, entendeu? Uma criança com transtorno opositor, sabe? Então, é realmente muito delicado, porque as coisas são muito sutis, é muito difícil saber, né? Aí você pega uma criança só com TDA, que é super quietinha e desatenta, ela pode ser facilmente confundida com autismo, entende? Ou vice-versa. Você pode pegar uma criança com autismo, mas aí porque a gente tem aquela visão clássica do autismo, né? O autismo é aquela criança que não tem contato visual, não brinca, não gosta de contato físico e fica chacoalhando. Entendeu? Isso daí já caiu por terra, gente. A gente tem autismo assim de tudo quanto é jeito, entendeu? Você pode ter uma criança autista que super abraça todo mundo, né? E aí você fala assim, bom, já que ele abraça todo mundo, então ele não é autista, ele deve ser um TDA, então, porque ele não tá fazendo as coisas porque ele não tem atenção. E na verdade ele pode ser autista. Aí você fala, cara, mas então como é que eu vou saber? E aí é que tá, primeiro, né? A gente, claro que não tem como saber tudo nessa vida, mas a gente tem que justamente estar sempre estudando para sempre aprender um pouco mais. Só que não é da nossa alçada de professor dar diagnóstico, entendeu? O que é da nossa alçada é falar assim, peraí, tem alguma coisa estranha. Né? Não é para uma criança, sei lá, de 5 anos ficar 5 horas quieta, parada, sem interagir com ninguém. Isso não é típico de criança. Deve ter alguma coisa aí, entendeu? A gente tem que desconfiar, a gente tem que ver os comportamentos, entender o que é um comportamento, entre aspas, mais típico de qualquer criança e os comportamentos que se divergem disso. E a partir disso, a gente tem que orientar, né, a família a buscar justamente profissionais. Então, tanto o TDA quanto o autismo, até alguns problemas comportamentais, psiquiátricos, o ideal, que também não acontece no Brasil, mas o ideal é ter um diagnóstico interdisciplinar, entendeu? É pegar essa criança, que a gente não sabe o que é, a gente só tá vendo que ela é estranha, ela é diferente das outras, entendeu? E aí tem que, assim, tem que ir pro psiquiatra, pro psicólogo, pro fono, pro neuro, entendeu? Pro TO, e para vários profissionais, cada profissional tem o seu olhar, e a partir disso, de repente, fazer testes comportamentais, fazer também exames, né? A criança pode estar em depressão, de repente. A gente acha que criança não entra em depressão, entra. A criança pode estar muito quieta porque está em depressão. Aí ela está em depressão por quê? Porque de repente ela pode estar passando algum problema em casa, ela pode sofrer abuso em casa, físico, sexual, a gente não sabe, né? Ou ela pode, por exemplo, estar com falta de vitamina B. Ela não come direito, não tem uma boa alimentação, não tem vitamina B e dá depressão, você entendeu? Então pode ser muitas coisas por muitos motivos. E são coisas que às vezes são muito parecidas uma com a outra. Então não é porque assim, o meu aluno não interage muito, aí eu acho que ele é autista. Isso é leviano da nossa parte, entendeu? A gente tem que entender, por exemplo, para ser autista, por exemplo, tem uma série de coisas. Tem a coisa da interação, tem que ter dificuldade de teoria da mente, ele tem que levar as coisas mais ao pé da letra, enfim, tem hipersensibilidade auditiva não, sensorial, tem uma série de coisas. Se ele tiver quase tudo aquilo, ou bastante coisa daquilo, talvez ele seja autista e não TDA, entendeu? Porque o TDA vai ter só problemas da atenção, quer dizer, vai ser o predominante. Percebe? Então, assim, as coisas. Agora, ele pode também ser, por exemplo, um autista com TDA. Isso existe muito, entendeu? Um autista com depressão. Então, quer dizer, um TDA que, assim, ele percebe que ele não aprende, ele não sabe por que ele não aprende, aí ele entra em depressão porque ele acha que ele é burro, entendeu? E aí a família acha que é preguiçoso e a escola não dá atenção para ele e ele entra em depressão e ansiedade. Ou seja, ele pode ter uma depressão por uma comorbidade. Ou seja, é muito complexo e tem um mundo de possibilidades. Por isso que é muito importante ter reuniões pedagógicas, entendeu? A equipe da escola, se essa criança ela tem, sei lá, aula com professor de educação física, de educação artística, de música, coordenação, tem que estar conversando. Porque às vezes também pode ser só uma coisa assim, aquela criança, já aconteceu comigo, de ter um aluno X que o professor falava assim, nossa, aquele menino é um monstro, porque nossa, não dá para dar aula para ele. Eu falava, gente, a gente tá falando do mesmo menino, entendeu? Na minha aula é um amor. Então, às vezes,
o comportamento da criança pode diferenciar muito entre as aulas, porque pode ser que numa turma ele se sente acolhido, na outra não, pode ser que ele goste muito de um professor e não gosta do outro. Então, assim, não dá para eu bater o olho, conversar 2 segundos e chegar num resultado, né? Eu tenho que ter uma equipe interdisciplinar na escola, sempre conversar sobre aquela criança, entender o contexto de casa, né? A criança pode estar passando só por uma questão, sei lá, os pais se separaram, e aí a criança, né, muda o comportamento, e aí a gente já começa assim, nossa, será que ela está sendo abusada? Vou ligar para o conselho tutelar. Não, a gente tem que especular melhor as coisas antes de tomar qualquer atitude, né? E a equipe dos médicos, que é quem realmente vai avaliar e chegar a um diagnóstico, né? De qualquer forma, o que eu entendo tem professor que às vezes fala assim, mas eu não tenho todo esse conhecimento, eu não tenho equipe, na minha cidade é pequena, não tem nem UPA, não tem nem, então eu não vou dar aula. Não, então, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar com a realidade, né? Então, assim, eu não sei, em último caso, eu não tenho contato com a família, não tenho diagnóstico, não tenho médico, não tem nada. O que eu tenho ali? Aquele comportamento que tá estranho, né? E que eu vou ter que dar aula para aquela criança daquele jeito. E aí eu tenho que pensar pedagogicamente o que é possível se fazer. Às vezes dá para fazer, às vezes não dá, porque, claro, né? Se você pensa que você tem uma criança, sei lá, com uma depressão muito grande. Se essa criança não for tratada por um psicólogo, e às vezes até um psiquiatra, aula nenhuma vai dar conta de resolver a depressão, você entende? A gente pode pensar pedagogicamente, fazer um negócio mais animado, dar mais tempo para ela fazer a atividade em casa, porque ela não está conseguindo, tá. Mas assim, ela precisa tratar aquilo para eu poder trabalhar com ela. Então, na verdade, o ideal seria a gente realmente ter um trabalho super interativo, assim, né? Interdisciplinar entre a escola, a família, a criança e toda a área de saúde. Se todo mundo pudesse conversar e chegar a uma conclusão e todo mundo agir junto, aí a coisa funciona. Mas isso são poucos. Eu já consegui ter casos assim que foram muito bem sucedidos, mas é muito raro, né, conseguir uma família que está disposta, uma equipe de terapeutas que está disposto, escola, tal. É complexo. Não sei se ajudou, mas é por aí, assim. Muito bem, Viviane. Viviane Louro, gente, doutora em neurociências, aqui na rede pedagógica. Eu estou aqui alternando aqui as expressões neurociências e neurociência que ocorrem na literatura, mas atualmente está predominando, como disse a própria Viviane Louro, a expressão neurociência. Eu acho que não temos que preocupar muito com isso, não, né? Enquanto as discussões estão no meio acadêmicos, vamos aqui pensando e lidando com os nossos problemas concretos. Aí tem uma pergunta aqui, Viviane, que é a seguinte. Eu vi aqui que a Joelma, né, disse que a sua fala foi muito bacana e que ajudou ela bastante. E eu tenho uma pergunta aqui. Aliás, antes de ler aqui a pergunta, eu queria dizer para o pessoal o seguinte. O Instagram tem um bug já há muito tempo, gente, que é o seguinte, que é assim. Se eu toco aqui na tela, aí os comentários sobem e começam a cobrir o rosto da Viviane e ela fica incomodada, né? Não vai conseguir ficar nos olhando aqui diretamente. Então, não posso fazer isso. Então, para fazer pergunta, eu sugiro que vocês cliquem aqui na interrogação aqui embaixo, registrem a sua pergunta e eu vou lá e consulto a pergunta e repasso aqui para a professora Viviane. Então, eu faço uma pergunta curtinha que dá tempo de ler, porque eu só tenho 2 linhas aqui, no máximo 3 linhas para ler. A pergunta é a seguinte, olha, se o profissional, né, se é comum os profissionais ou o profissional errar o diagnóstico. É bem comum, muito comum. Médicos errarem diagnóstico, entendeu? Muito comum. Ó, vou dar. Nossa, o que eu já tive de aluno que veio com um diagnóstico. Por isso que assim, a gente tem que, claro, ver o diagnóstico, o laudo e tal. Mas por isso que a gente tem que estudar também, entendeu? Porque assim, não dá para ficar nessa visão só biologizante das coisas. Esse o médico é a autoridade absoluta, é o médico que vai falar o que eu tenho que fazer. Não, o que tem que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer na minha aula. O laudo vai me ajudar a nortear, sem dúvida, né? Mas eu já peguei coisas assim, que assim, nossa, autismo grave. Aí eu trabalhava com a criança e falava, minha gente, primeiro, não é grave. Segundo, a criança faz tudo que um autista não faz, tudo. Entendeu? Não tem como ser isso, né? Aí vai ver, o médico, assim, como é que foi feito esse diagnóstico? Eu entrei e falei pro médico que ele era muito quietinho, aí 2 minutos, entendeu? Então a gente também tem que desconfiar. Teve uma história bem interessante que aconteceu comigo aqui na Federal. Eu estava dando aula
os alunos que é da faculdade, adulto, né? E aí tinha um rapaz na minha aula que já era casado, tinha filho e tal. E aí comecei a dar aula sobre processamento auditivo central e os problemas de aprendizagem relacionados ao processamento auditivo e tal. E comecei a falar das características da pessoa que tem o distúrbio de processamento. Tô falando. Terminou a aula, ele falou assim, professora, eu posso falar com você? Eu falei, claro. Aí ele falou assim, olha, eu tenho um filho de 9 anos que ainda não aprendeu a ler e escrever, tem toda a dificuldade do mundo. E assim, você falando aqui na aula, só falta falar o nome dele. São todas as características que ele tem. Eu falei, sei. Aí ele pegou e falou assim, mas eu levei no neuro, né? E o neuro deu diagnóstico de dislexia. Ninguém nunca comentou esse negócio de processamento auditivo com a gente. Deu dislexia e déficit de atenção, porque ele não tá conseguindo aprender, tal, e déficit de atenção, e já deu Ritalina, o menino tá tomando remédio, entendeu? E ele continua não aprendendo. Aí eu falei assim, ó, faz o seguinte, vai no fono, né? Aí eu indiquei uma pessoa que eu conhecia, falei assim, vai no fono, faz o exame de processamento auditivo central. Aí liguei pra fono, minha amiga, falei, ó, é isso, ele vai te procurar, tarará, você faz. Aí eles foram e fizeram. Gente, foi muito impressionante. Depois de um tempo, né, umas 3 semanas, ele chegou com um exame para mim. O menino tinha um problema super sério de processamento auditivo central, entendeu? E por isso que ele não aprendia a ler e escrever. E aí, o que acontece? Não aprende a ler e escrever, criança, tá lá na sala, tem que fazer a lição, não consegue fazer. A criança vai ficar quieta? Não vai ficar quieta. Aí ele começava a andar pela sala, bagunçar, ficava desenhando ao invés de fazer a lição, porque ele não estava entendendo nada da lição. Aí assim, porque ele só anda, ele bagunça, tarará, ele é hiperativo, tem que ter atenção, entendeu? Então chegou no médico e explicou. A professora disse que ele fica andando, que ele bagunça, que ele só desenha, que ele não faz isso, não faz aquilo. O médico foi lá e deu dislexia, déficit de atenção, hiperatividade, tarará, tarará. Ele não mandou fazer nenhum exame, entende? E o menino estava tomando remédio, não precisava tomar remédio. Aí, quando deu a alteração do processamento, eles voltaram no neuro, aí também tiraram daquele neuro, foram no outro, tiraram o remédio do menino, começaram a fazer todo o trabalho de reabilitação de processamento auditivo. Em 6 meses, esse menino estava escrevendo. E aí foi super bonitinho, assim, porque no fim do ano, quando terminou o ano, esse meu aluno me deu um presente, e aí me deu um presente, uma cartinha do menino. O menino tinha escrito, tinha todas as dificuldades, tinha a letra errada, tinha, porque ele estava começando a se alfabetizar. Entendeu? Mas tava lá assim, obrigada por me ajudar a descobrir o que eu tenho, um negócio assim. Então, quer dizer, foi um diagnóstico errado e eu, que sou professora, tenho um diagnóstico certo. Só que assim, em princípio, como professora, a gente não pode dar um diagnóstico, entendeu? Então, assim, eu ainda falei pra ele, eu falei assim, olha, eu não sou médica, eu não posso falar que ele tem isso. Você mesmo falou que ele tem as características do que eu falei na aula, então a gente tem que investigar se é isso. Pode ser uma possibilidade, mas sem fazer o exame no médico não dá para saber, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Mesmo que a gente tenha muito conhecimento de alguma coisa, é assim, óbvio, ululante para você que é tal coisa. A gente nunca pode chegar num pai e falar assim, seu filho tem tal problema. Mas a gente não é médico, entendeu? Uhum. Isso é um problema, tá? Então, mas a gente pode sim desconfiar, a gente pode sim orientar, a gente pode sim pegar um artigo e falar assim, olha, eu vejo aqui na sala que o seu filho tem essas e essas características, depois lê esse artigo aqui, entendeu? A gente pode cientificamente mostrar caminhos para a pessoa e buscar os profissionais certos, né? Muito bem, pessoal. Aqui é a Viviane Loura, esse minicurso Neurociências e Educação Proativa. Logicamente que a educação proativa precisa dar conta das pessoas que têm essas dificuldades de aprendizado. Senão não é educação. A gente fala aqui na rede pedagógica sempre, né? Se não é inclusiva, não é educação. Muito legal essa sua resposta, né, Viviane? Porque são questões complexas. Até quero lhe perguntar, olha só, se a gente está com, por exemplo, nós estamos com suspeita de estar com Covid-19. Você vai no laboratório, faz o teste, e os graus de confiança daquele exame são muito altos, né? Dificilmente vai ter um erro. Em algumas situações é possível ter um exame, assim, talvez, fazer, né, um exame que defina, né, através da ecografia do cérebro, por exemplo, alguma coisa desse tipo, né, ultrassonografia e tudo, que a pessoa tem algum tipo dessas condições que nós estamos mencionando aqui, TDAH, autismo, etc. Sim, principalmente o TDAH e a hiperatividade no eletroencefalograma, claro, feito por uma pessoa
que entende, isso você diagnostica facilmente, entendeu? Por quê? Porque nós temos vários, a gente tem alguns tipos de ondas diferentes no cérebro, entendeu? Eu não sou especialista em EEG, aquilo que eu falei no começo, cada um tem uma área, né? Mas assim, a minha não é especializada em mapeamento neurológico, né? Então vou falar bem por cima. Mas a gente tem ondas, velocidades de ondas diferentes no cérebro. E aí tem uma coisa mais ou menos assim. Onde tem processamento de informação muito rápido, a onda é mais rápida. Onde tem mais processamento lento, onde é mais lenta, né? Isso é GCAP. Então você pode ter, por exemplo, fazer um eletroencefalograma com a criança com o olho fechado. E quando a gente está com o olho fechado, o cérebro tem que estar mais lento, porque ele não está processando informação, entendeu? É diferente. Se eu estou lendo, se eu estou ouvindo alguma coisa, ele está processando informação. Se eu não estou fazendo nada, ele não está processando informação. Então, ele tem que ter uma configuração de ondas. Aí faz um exame desse e dá que o cérebro da criança está super agitado com ela não fazendo nada, você entendeu? Então, isso é um indício. Aí é claro que não é só o mapeamento. Você vai pegar o mapeamento junto com todas as características que você vê no dia a dia, junto com o que o professor fala, entendeu? Então, você vai somando as informações e aí você pode sim, né, chegar à conclusão, até mesmo no autismo. Já existem padrões de ondas cerebrais, padrões de funcionamento, né, neurofuncional, de praticamente tudo, né? Que você pode sim captar em neuroimagem, entendeu? Agora, são exames caríssimos, são exames muito difíceis de médicos liberarem. Você vai fazer por exemplo, uma ressonância magnética funcional. Meu, se você tiver assim, um tumor gigante no cérebro, um traumatismo craniano, entendeu? Não dá pra chegar assim, meu filho não é atento, quero fazer uma ressonância magnética funcional que custa 10 mil reais. É difícil um convênio liberar. Então, assim, são exames difíceis de conseguir, né? Talvez o mais acessível seja o eletroencefalograma, que se for feito por uma pessoa muito boa, né, especializada em problemas de aprendizagem, em depressão. Depressão dá para perceber por eletro, ansiedade, entendeu? Alguns padrões assim de comportamento que já pega, e o eletro é um pouco mais acessível, né? Mas geralmente todas essas questões de comportamento, de aprendizado e mesmo os problemas psiquiátricos mais graves, eles são clínicos, né? O diagnóstico é clínico, que geralmente é a partir de conversa mesmo, de características do que a pessoa tem apresentado. Tem alguns testes comportamentais, entendeu? Então, o TDAH, o autismo e tal, já existem vários testes que a pessoa faz, teste mesmo de pergunta, resposta, tal, de fazer desenho, que você junta todos esses testes e tudo indica que seja aquilo, entendeu? Mas não tem ainda um exame de sangue não tem igual ao Covid, que você vai lá e fala assim, é autismo, é TDAH. Isso ainda não tem. Muito bem. Viviane, eu perguntei aqui para o professor Lino, né, citei aqui um caso, né, de um economista bem famoso, que é o Alfred Marshall, né, que ele contou que quando ele era pequeno, ele jogava muito xadrez. Aí um dia o pai, que era um pastor rigoroso, chegou e conversou com ele, e ele mudou o comportamento e até abandonou o xadrez. O pai falou, olha, se você ficar só jogando, você não vai conseguir estudar, não vai se desenvolver, vai ter prejuízo na sua vida. Então, vai estudar matemática. E ele seguiu a orientação do pai e fez a matemática, né? Um outro caso, um amigo meu até, que hoje é juiz, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele me disse que ele chegou a fumar com 16, 17 anos. Um dia o pai dele chamou e conversou com ele, falou, olha, você não vai fumar. E ele parou de fumar. Né? Aqui tem uma pergunta aqui, acho que é Nádia Maria, depois eu peço para a produção confirmar aqui para mim, ela está perguntando sobre o transtorno opositor desafiador. Né? Porque, né, às vezes, né, a resposta do professor não foi bem padrão. Né? Olha, hoje em dia não podemos chegar e impor as coisas, temos que negociar com as crianças e com os jovens. Então, a abordagem hoje tem que ser uma abordagem mais humanizada. Né? Mas tem também aquelas questões das pessoas que têm transtornos, né, que têm algumas dificuldades, algumas condições diferenciadas, que a pessoa não acata, né? Mesmo que o pai venha negociar, aí muito menos que a pessoa vai acatar. Então, eu queria que você comentasse para a gente, do ponto de vista das neurociências, o que seria esse transtorno. É a Nádia, né? Nádia Maria. A Cida Maria, desculpa, Cida Maria. Do ponto de vista, né, da neurociências, o que seria
quais são os fundamentos, já que outro dia você falou aqui que tudo tem um fundamento no cérebro, né? Qual seria o fundamento, então, do transtorno opositor desafiador? Pergunta aqui da Cida Maria. Ok. Eu vou ser sincera, eu nunca estudei a fundo a parte de neurofisiologia do TOD, entendeu? Mas, de um modo geral, que a gente pode dizer que, assim, todos esses transtornos de conduta, porque o transtorno opositor tá dentro das questões comportamentais de conduta, certo? Então, você fala, ó, não pode pegar isso, ele vai lá e pega, entendeu? Então, ele não respeita regras, né? Ele faz questão de falar assim, nossa, ele faz questão de ser do contra. Então, a característica do transtorno do TOD é essa dificuldade de seguir regras, né? E de ser sempre opositor ao que está acontecendo naquele momento. Todo transtorno ligado à conduta, ligado a essa dificuldade de aceitar regras, ou de perceber o social, ou de não perceber que o seu comportamento atrapalha os outros, ou interfere na vida dos outros, deixa os outros irritados, chateados e tal. Todos esses comportamentos geralmente estão ligados a alterações que a gente pode falar que é do lobo frontal em diálogo com o sistema límbico, entendeu? Isso sim, todos, tá? Então, o sistema límbico é um sistema emocional nosso, toda a parte de coordenação das nossas emoções é feito pelo sistema límbico. O sistema límbico são áreas mais profundas do cérebro, fica bem lá dentro, lá no miolinho, lá dentro mesmo, bem no meio ali. E são áreas mais primitivas, são áreas mais impulsivas na gente, entendeu? Que todo ser vivo tem. Né? O cachorro tem. Se eu puser a comida que meu cachorro gosta, eu mal pus, ele já tá comendo. Isso é impulsivo, entendeu? Ele não espera um pouco. Agora, ele entende não? Ele entende, porque quando ele vai pegar, fala não. E aí ele fica, tadinho, ele sofre. Você vê ele fazendo sim, porque ele quer ir, entendeu? Então o que acontece nesse. Tô dando o exemplo do cachorro, porque ele é bem nítido esse exemplo, né? O que acontece aí? O límbico quer aquilo, quer comer. Não pensa mais nada, entendeu? Então, o límbico é um impulso. Isso todo mundo tem. Né? Vem aquele impulso, aquele desejo de fazer alguma coisa que você quer fazer. Aí, o que acontece? O nosso lobo frontal, que é essa região bem aqui da testa, ele que vai inibir o límbico, entendeu? Então, eu tô com um impulso aqui, quero pegar. Aí, o frontal fala assim, não, peraí, né? Então, o lobo frontal nosso, ele serve como um freio. Ele serve como uma rédea, entendeu? Ele é o que dita as regras do meu comportamento. Então, eu posso estar com muita vontade de comer chocolate, mas aí o meu frontal fala assim, olha, você está com diabetes, você não pode comer, entendeu? E aí eu não como. Eu continuo com a vontade? Continuo, morrendo de vontade, mas não como. Ou seja, eu consigo controlar o meu comportamento, mesmo com muita vontade, entendeu? Então, essa relação de límbico frontal que gerencia todo o nosso comportamento social, né? Que é o que a gente chama de cérebro social. Nas pessoas que têm problema de conduta, o que acontece? Geralmente a pessoa não consegue ter esse freio vindo do frontal, entendeu? Então ela faz o que ela tem vontade, ela não consegue inibir o comportamento. E também pode ter uma alteração do límbico, ou seja, ela tem impulsos até mais fortes que as outras pessoas, entendeu? Então, por exemplo, tem aquele transtorno, acho que, se eu não me engano, o nome é transtorno de raiva intermitente, um negócio assim, que é justamente aquela pessoa que explode muito, entendeu? Ela tá quietinha, aí, sei lá, você cutuca ela já grita, já berra, já joga tudo no chão e é tipo assim, é desproporcional, entendeu? Ou seja, ela vai do nada por tudo, ela explode e ela tem acessos de raiva, de fúria, quebra tudo e tal. Depois que ela volta ao normal, ela se arrepende, ela fala, não vou fazer mais isso, mas aí ela faz de novo. Por quê? Justamente, ela tem muito impulso e ela tem um frontal que não inibe. Então, quando vem a raiva, ela vem assim que nem um tsunami, entendeu? Então, pode ser uma alteração tanto do límbico, que tem mais atividade elétrica, e aí tem mais impulso, e do frontal, que não controla aquele impulso. Ou pode ser só uma questão mais do lobo frontal mesmo, entendeu? Que a pessoa tem... ela não consegue... você fala um não para a criança, ela vai e faz mesmo assim. Ela não consegue cumprir regras. Ela, às vezes, até sabe que é errado, mas ela não consegue cumprir. E isso pode ser, sim, alterações neurológicas, entendeu? Entendi. Viviane, hoje a gente teve até um vídeo assim, engraçado, mas também polêmico na rede pedagógica,
que foi o seguinte, o professor, ele chega para a sala e fala, brincando, combinou com a turma, tudo brincando, sabe? Ele disse, olha, o meu psicólogo falou para eu tirar da minha vida tudo que me estressa. Podem se retirar da sala. E as coisas se retiram. É uma brincadeira, lógico, né? Claro. Mas eu vejo que muitas vezes nas escolas tem essa solução. Eu já vi isso acontecer demais. Olha, tira o seu filho da escola, porque ele tem um transtorno de conduta. Ou tem uma dificuldade, só não tem equipamentos. Até em universidade eu já vi isso acontecendo, sabe, Viviane? Então, assim, é difícil saber se essas condutas da escola de, né, chegar para a família e dizer, oh, nós não temos condições, tira a criança. Isso, em alguma situação, né, é aceitável? O que você acha dessa situação? Olha, eu acho isso tão complexo, porque assim, é legal você estar falando disso, porque assim, se a gente parar para pensar, a gente também tem que entender o que é patológico e o que não é. Porque também, né, aí a pessoa, sei lá, bate na outra, tem transtorno, é doença. Não, às vezes ele só é mal educado, entendeu? A gente tem que saber diferenciar o que de fato é um transtorno, porque é um problema do cérebro que não funciona direito. E o que é, às vezes, um aprendizado mesmo, entendeu? Uma criança, sei lá, um menino, tô dando um exemplo aqui, um menino que costuma mexer com as meninas, não respeitar as meninas, adolescente, brigar, passar a mão nas meninas, e aí você fala assim, nossa, ele tem um transtorno de conduta, um transtorno de sexualidade, sei lá o quê. Aí você vai ver a educação dele, o pai é assim, entendeu? Ele vive numa casa com vários homens, o pai só fica falando de mulher como se fosse um objeto, e fala assim, ó, se você quiser ser homem mesmo, você tem que fazer isso. Ou seja, será que esse menino tem um transtorno? Ou ele teve um aprendizado que fez ele ter esse comportamento, você entendeu? Então a gente tem que diferenciar. Aí você fala, mas faz diferença? Faz. Por quê? Se é só um aprendizado, eu entendo que ele tem um cérebro que funciona tranquilo. Então ele aprendeu de um jeito, ele desaprende e aprende de outro, entendeu? É mais fácil, você faz uma terapia, você repensa sobre a vida, você faz. Ou acontece alguma coisa, você leva uma bronca, é expulso de alguma coisa, fala, eita, fiz porcaria, eu acho que eu não vou fazer mais isso que eu me ferrei. E você aprende e muda seu comportamento. Quando é um transtorno, aí a gente é muito mais difícil de tratar, porque é da estrutura do cérebro, entendeu? Então nem sempre é possível mudar. Aquilo que eu falei, por exemplo, uma pessoa com um transtorno antissocial, uma psicopatia. Não muda, entende? Você pode direcionar aquilo para alguma coisa melhor na vida, ela não vai sair matando ninguém, ok. Mas mudar não muda porque é do cérebro. Então a primeira coisa é diferenciar o que é transtorno e o que é um comportamento disfuncional social, porque aprendeu daquele jeito, né? Então essa é a primeira coisa. Em relação à escola, eu sinceramente falando, acho que a escola nunca, jamais, em hipótese alguma, deve desistir do aluno. Entendeu? E eu acho que a gente, principalmente a escola, a universidade eu já acho que é um pouco diferente, porque, sim, a gente tá falando de adultos, né? Que aí é um pouco diferente, mas assim, e que também os comportamentos, né? Se você tem um adulto, sei lá, que tá dando um comportamento, assim, ameaçando um professor de morte, você, né, você vai ter que fazer alguma coisa, a gente já tá na ponta de um crime, né? Então é diferente. Mas na escola, quando a gente tá falando de criança, eu acho que a escola nunca deve desistir da criança. Agora, eu também acho que a escola não tem que ser obrigada a resolver os problemas que não é da escola, entendeu? Se a criança tem um comportamento disfuncional, que está sendo impossível trabalhar com a criança ali, a escola, eu acho que tem que chamar os pais, se for o caso, tem que chamar o conselho tutelar, entendeu? Ela tem que ver junto com a família o que é possível se fazer para que aquilo mude. E o primeiro passo é tentar entender o porquê daquele comportamento. Por que aquele menino está fazendo aquilo? Por que ele bate em todo mundo? Por que ele é violento? Por que ele picha? Por que ele, sei lá, faz xixi na parede? Porque, né, todo comportamento revela algum sintoma psíquico da pessoa. Então, o que está acontecendo para a pessoa agir assim? Eu acho que a escola tem que ajudar a família, tem que tentar investigar, ajudar a família e tratar isso. Agora, a gente também tem os problemas das famílias, né? Que nem sempre as famílias estão disponíveis. E isso é um problema. E a gente teve recentemente aquele caso do menino lá de 13 anos que entrou na escola e matou a professora, né? Esfaqueou várias pessoas e matou a professora. Eu, claro, eu gosto dessa área criminal, aí fui tentar estudar, ler tudo sobre o caso, entendeu? E esse menino já tinha sido aluno dessa escola anos antes. E aí, justamente, já tinha dado problema, aí saiu dessa escola, foi para uma outra escola. Nessa outra escola, começou a dar problema, desde sempre ele batia, ele fazia bullying com os outros. Ele era uma criança bem violenta, bem quieta.
uma criança que eu vi várias entrevistas da professora, né, que sobreviveu, falando que ele era um menino que vivia encapuzado no canto da sala sozinho, com capuz, sem amigo, entendeu? Então, assim, só isso já é algo pra gente olhar e falar, gente, peraí, tem alguma coisa aqui, entendeu? Não é como um menino de 10 anos ser assim. Enfim, aí o que aconteceu? A nova escola viu que ele dava muitos problemas, acho que ele, não sei se ele empurrou alguém, machucou feio uma pessoa lá. A escola chamou a família e falou assim: olha, seu filho provavelmente tem um transtorno de conduta, ele tem que ser tratado, tarará, tarará. Vocês têm que tratar o menino, porque se não puser ele numa psicóloga, a escola não vai aceitar ele aqui. Eu achei legal essa atitude da escola, porque a escola não falou assim, ó, tira ele daqui. A escola pôs uma condicional, ó, não dá pra ficar com um menino que bate em todo mundo, a gente quer ajudar vocês, mas vocês também têm que ajudar. O que que a escola, o que que a família fez? Ah, meu filho não é doido, meu filho não é isso, meu filho não é aquilo, tirou o menino da escola, não levou para tratamento e botou na escola anterior, entendeu? E aí ele surtou lá, não sei o que aconteceu e fez o que fez. Ou seja, quando a gente vê um comportamento desse, igual esse menino que fez isso, a gente fala assim, ai meu Deus, como pode? Mas assim, pra mim, quando você vai vendo o histórico, era óbvio que aconteceu alguma coisa em algum momento. Talvez não, a gente não pensa que ele vai assassinar uma pessoa, mas era óbvio que o menino tinha problemas, entendeu? Era a escola, essa escola já tinha falado, a outra escola falou, os pais não quiseram, entendeu? Então, assim, agora, talvez tenha tido, entre aspas, uma falha da escola no sentido assim de talvez já ter acionado o conselho tutelar, entendeu? Ou essa escola ir falar com a escola anterior, falar assim, ó, fulano tá dando problema aqui, ele já deu problema aí? Ah, já deu aqui também, ó, então tem alguma coisa complicada. E talvez intervir de forma mais incisiva, entendeu? Mas eu acho que a escola não tem que simplesmente tirar o menino, né? Falar assim, ah, não dá para estudar aqui. Mas eu também acho que a família tem que ter a responsabilidade dela. É um trabalho em conjunto, na verdade, né? É muito complexo isso, muito complicado mesmo. Ah, legal demais a sua pergunta, uma questão muito difícil de responder, de solucionar, e a sua resposta foi muito boa. A Neida perguntou aqui como é que se resolve a situação de uma criança que tem problema no processamento auditivo central. Você já até deu exemplo aqui, né, Viviane? Você fez uma recomendação, não é? Procurar uma Primeira coisa é ver se é isso mesmo. E é só um fono que pode ver, entendeu? Porque aí o fono vai fazer o exame de processamento auditivo. E se der, o exame é bem legal. Ele sai bem bonitinho quais são as dificuldades que essa criança tem. Aí ela vai fazer, se eu não me engano, são 12 sessões, aí refaz o exame. E vai fazendo pacotes de 12 sessões e isso vai sanando, entendeu? Claro que também tem níveis, né? Mais graves, menos graves. Mas geralmente, com a terapia de fono, melhora muito, resolve, entendeu? Muito bem. E a Bruna está perguntando aqui sobre atividades adaptadas para pessoas com essas dificuldades que nós estamos abordando aqui. Os livros realmente são feitos, né, de uma forma mais, né, plana, né, Viviane? Muitas vezes, os livros não estão pensando nas pessoas com as suas condições diferenciadas, né? Como é que o professor pode sair dessa, hein? Então, é engraçado, todo dia eu me deparo com um WhatsApp, ou um e-mail, ou alguma coisa lá no site, falando assim, nossa, tem um aluno de 12 anos com síndrome de Down, o que eu faço na aula? Entendeu? E eu não faço ideia do que você vai fazer na aula, porque assim, que não é a síndrome de Down que vai ditar o que eu vou fazer ou não na aula. É quem é esse aluno, entendeu? Eu posso ter uma pessoa com síndrome de Down que fala, que escreve, que é super autônoma, que é desenrolada. E, enfim, eu posso ter um síndrome de Down que, assim, que não é alfabetizado, que é agressivo, entendeu? Isso não tem a ver com a síndrome de Down. Eu tô falando de pessoas. Então, quem é este menino de 12 anos? Que contexto, que família, que contexto social, com que estímulos, o que ele gosta, o que não gosta. Aula do quê? Entendeu? De qual conteúdo, qual o objetivo da aula, tem recursos materiais para usar? Não tem, a escola é paupérrima, não tem nem lousa. Entendeu? Tudo isso vai fazer diferença em como eu vou pensar o que fazer com a criança, né? Então, as pessoas têm muito disso. Falta livros para mostrar como fazer atividades com autista, como fazer atividades com cego. Só que, assim, na minha cabeça, eu nunca consegui entender isso direito. Porque, assim, não tem receita para dar aula para pessoa, entendeu? O que fazer? Eu acho que o que a gente tem que aprender é como que eu penso quando eu tenho um aluno cego, entendeu? O que eu tenho que saber quando eu tô com um aluno cego para pensar
como que eu tenho que adaptar quando eu estou com o aluno cego. E aí eu vou pensar na adaptação, eu vou criar uma atividade para aquele aluno pensando onde eu quero chegar com ele, entendeu? Mas que vai ter um livro de receita, assim, atividades para crianças surdas, atividades para pessoas sem a mão direita. Atividade... Não existe isso, mesmo porque, assim, é tanta patologia, é tanto quadro diagnóstico, é tanto transtorno. É impossível, né? Por isso que eu acho que a neurociência, ela dá um norte muito grande pra gente, porque, na verdade, na neurociência vai entender como funciona o ser humano, o típico, o que a gente considera normal, né? O que a gente entende que está naquela curva, assim, né? Da grande maioria das pessoas, em termos de aprendizado, de comportamento, enfim. Tem um padrão, mais ou menos, de comportamento humano, ok? A gente vai entender isso. E tudo que é diferente disso vai estar mais para cá ou mais para lá. Entendeu? Mas quando eu entendo o básico, eu entendo o que é disfuncional. Porque eu falo assim, uma pessoa que tem uma boa atenção consegue fazer isso. Essa pessoa não consegue fazer isso, então ela não tem uma boa atenção, entendeu? E aí eu vou olhar, então, qual é o problema de atenção dela? Nisso, nisso, nisso. Então eu crio uma estratégia para resolver aquilo. Então a neurociência, ela dá esse recurso, entendeu? Ela é uma lupa, eu acho, assim, que faz você entender o comportamento e o aprendizado da pessoa, né? E aí, diante disso, você vai adaptar para cada caso, para cada situação. E que é uma coisa importante também, que eu sempre falo, que assim, a gente não pode também pensar que, porque tem deficiência ou transtorno, vai ter dificuldade, não vai conseguir fazer as coisas, eu vou ter que adaptar. Não necessariamente. Às vezes você pode ter uma criança que tem uma deficiência, que tem um transtorno, e não tem nenhuma dificuldade, entendeu? E você pode ter uma pessoa que aparentemente não tem nada e tem muita dificuldade, porque o cérebro, ele não está ligado só à patologia, não. Está ligado a como ele foi construído. Então, eu posso ter, por exemplo, eu tive, por exemplo, um exemplo real. 2 alunos que eles eram gêmeos, são gêmeos, estão vivos, né? E eles tinham síndrome de Williams, né? Que causa deficiência intelectual, problemas psicomotores, tal, uma série de alterações. E eles são muito bons musicalmente, assim, muito. Dava aula de música para eles. Muito bons mesmo, né? E é muito interessante, porque, assim, eram rapazes muito estimulados pela família, uma família que tinha dinheiro. Então, assim, viajava muito, tinha muita vivência cultural, vivia arte o dia inteiro, entendeu? Estudava nos melhores colégios, tinha professor particular. Então, quer dizer, quando eu dava aula para eles, eu sempre falava, gente, eu queria que todos os meus alunos tivessem as dificuldades que vocês têm, porque eles não tinham dificuldade em música, entendeu? Podia ter em outras coisas, mas minha aula era de música. Ao passo que eu já tive alunos sem deficiência nenhuma que não fazia metade do que eles faziam. Entende? Por causa da realidade daquele aluno. Nunca teve aula de música. Sei lá, já tive alunos, por exemplo, que eu peguei para dar aula de música adulto já, assim, com 45 anos, 50 anos, que trabalhou, sei lá, na roça a vida toda, foi só até a 4ª série, você entendeu? E assim, foi a vida inteira um trabalho muito difícil, que nunca assistiu uma peça de teatro na vida. E aí, a hora que ia fazer as coisas, não conseguia nem apertar a tecla do instrumento, porque não tinha coordenação motora, entendeu? E não era uma pessoa com deficiência, mas era uma pessoa com uma defasagem social muito grande, que gerou um cérebro que não teve estímulo. Ao passo que esses meninos que tinham uma deficiência razoável, tinham muito estímulo, entendeu? Tinham melhor tratamento médico para a patologia deles. Então, assim, então não dá para falar, se tem deficiência não vai aprender, se não tem deficiência vai aprender. Se tem deficiência tem que adaptar, se não tem... não é essa a lógica. Quando a gente estuda neuro fica muito claro isso, entende? Muito bacana, gente. Nós já estamos aqui chegando ao final, infelizmente, né? Eu vi aqui vocês dizendo que querem já bis. Muitos elogios aqui, viu, Viviane? Realmente você é muito dinâmica, né? Muito técnica e tem uma ética muito bem fundamentada. É muito difícil combinar isso tudo, né, gente? A gente, quando a pessoa tem muita técnica, às vezes peca na ética, é muito difícil combinar. Nós estamos aqui sempre trazendo a Viviane porque ela consegue conciliar várias virtudes, várias habilidades, né? Viviane, eu queria, para a gente encerrar essa live, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, se você queira apresentar mais alguma coisa, as professoras, os professores, todos que estão participando dessa atividade, ficaram muito satisfeitos pelos comentários que eles estão vendo aqui. Eu, então, deixo para você fazer as suas considerações finais. Tá.
Só tenho a agradecer. Eu sou apaixonada por esse assunto, eu sou apaixonada por aula, enfim, por educação, por pessoas, por arte. Então, para mim é sempre um grande prazer falar sobre isso, né? Porque realmente fez muita diferença na minha vida pessoal e como professora. Então, é um conteúdo que eu acho que as pessoas têm que estudar mais. Então, eu faço muita questão de falar sobre isso para difundir, porque as pessoas têm, sabe, assim, um pouco de medo da neurociência. Assim, você fala neurociência, nossa, não, é muito difícil. Ou acha que é muito difícil, e é muito difícil. Eu não vou falar que é fácil, não, tá? É muito difícil. Mas é muito difícil que, se você consegue pegar um caminho legal, professores legais, livros mais acessíveis, se torna um grande prazer, porque faz diferença na vida, né? Não é ficar só estudando neurônio, isso daí não é estudar neurociência, né? Neurociência, principalmente a funcional, que é o que eu estudo, é justamente entender o mecanismo para ver como é que eu vou aplicar isso na vida, né? E isso faz muita diferença no dia a dia da gente, né? Como a gente lê o mundo, entende as pessoas, e principalmente na sala de aula. Então, eu acho que todo mundo tinha que estudar um pouquinho mais. E é isso, um grande prazer. Só tenho a agradecer o convite novamente. E me sigam lá nas redes sociais. Isso mesmo, olha só, vamos fazer um print aqui, pessoal, com a Viviane Louro. Precisam marcar a rede pedagógica e Viviane dos Santos Louro. Isso, Esse é o Instagram isso. dela. Vamos lá, Viviane dos Santos Louro. Nós recomendamos demais. Façam um tweet. Então, eu vou desligar os comentários aqui por alguns segundos para vocês poderem fazer os prints e depois compartilhar. Gostou, gente? Gostou da explanação, do bate-papo aqui, né? Porque nós não somos só nós dois, todo mundo comentando aí, a gente respondendo perguntas. Sim, eu estou vendo aqui. Muita interação, né? Então, vamos lá. Façam aí, né? Os prints, compartilhem bastante. Manda para a pessoa que você sabe que é sua amiga, seu amigo vai precisar, que vai fazer bom uso deste conteúdo. Obrigado, Viviane. Eu quero aqui recomendar também, gente, a Viviane tem um curso na rede pedagógica, né? Que é o curso de neuroaprendizagem, em que ela passa por vários desses pontos aqui. Inclusive, vocês que estão participando e ganharam o cupom de R$ 150, nós recomendamos que vocês façam esse curso, que é um curso muito bom. E a Viviane está sempre aqui com a gente, participou de semanas pedagógicas anteriores, né? Vocês podem voltar também e ver como também o pensamento dela vai evoluindo sempre, né, Viviane? Não fica parada, né? É uma pessoa maravilhosa, com muita sensibilidade, né? Toca piano, né, gente? A arte também, né, Viviane? Acho que dá uma maciada no coração, na mente da gente, né? Dá sim, com certeza. Muito obrigado. Então, Viviane, até a próxima. Gostamos muito, tá? Sua videoaula ficou maravilhosa. São 2 videoaulas. Nós liberamos uma hoje, pessoal, e amanhã vamos liberar a segunda. Bacana demais, Viviane. Até a Obrigada, próxima. gente. Obrigada, Érica, Edivaldo. Obrigada. Beijo, gente. Boa noite para vocês. Tchau, Viviane. Gente, tchau, tchau. @Viviane dos Santos Louro. Sigam, tá? Vale muito a pena. Gente, olha só, nós estamos encerrando a programação de hoje. Eu queria dizer para vocês que estão aqui participando que o evento está com inscrições abertas em www.rpad.com.br. Durante 30 dias, o conteúdo fica completamente livre de acesso público. Tá? Todo mundo pode entrar, pode fazer, pode curtir, baixar todas as apresentações, os textos, tá? Não precisa pagar nada. E quem quiser assinar, né, ser um assinante do Programa de Formação Continuada em Educação da Rede Pedagógica, paga apenas R$ 10 por mês ou R$ 100 por ano. Vai acessar muito conteúdo. Já são, com essa, 13 semanas de Rede Pedagógica. Ó, tem uma semana só sobre inclusão, que é a segunda. Olha, tem semana pedagógica sobre alfabetização, tem semana pedagógica sobre avaliação, sobre arte e movimento, né, esporte, sobre sustentabilidade, né, sobre teoria e prática. Tem muita coisa boa aí para trás aí das semanas de rede pedagógica. E você que assina pode acessar tudo, né, pode aproveitar todo este conteúdo. Gente, olha, nós precisamos estudar. Nós também somos sonhadores. Aliás, o que nós somos aqui na rede pedagógica é sonhadores. Nós estamos muito felizes, né, de poder estar juntamente com todos vocês, contribuindo para o desenvolvimento da educação. Gente, não tem coisa melhor, né, do que trabalhar com a educação, de que ajudar crianças, pessoas que precisam, né,
se desenvolver, se encontrar. O papel do professor, o papel do educador é fundamental. Quem quiser fazer assinatura, é só acessar eupro.com.br. eupro.com.br. Gente, amanhã nós temos, às 16 horas, a segunda parte do curso Tecnologias e Educação Proativa com o professor Gilberto Lacerda, direto lá do Canadá. Então, amanhã, domingo, dia 28 de maio, nós temos este encontro aqui com o professor Gilberto, em que ele vai aprofundar, não é, esse debate sobre tecnologias na educação. E às 19 horas nós temos o último minicurso aqui com o doutor Ilan Breman, que é escritor, né? Escreveu, gente, mais de 60 livros, está traduzido para vários idiomas, em vários países. É uma pessoa de um bom senso muito grande. Ele que nasceu em Israel, né? Mas mora aqui no Brasil já há muitos anos. É provavelmente o maior escritor de literatura infantil hoje na América Latina. Vai estar aqui com a gente amanhã, falando de leitura. A importância da leitura para nós constituirmos a educação proativa. A educação, né? Aqui as crianças têm direito, gente. A educação é uma coisa para ser levado a sério. Temos que fazer o melhor. E o melhor que nós podemos fazer para a educação, nós estamos aqui colocando dentro deste conceito de educação proativa. Lembrando dos sorteios, amanhã às 20h30, amanhã domingo 28 de maio, 20h30, tem sorteios desses livros do Ilan, são 12 livros. Olha, recomendo até para vocês comprarem os livros, tá, gente? São livros muito bacanas, o Ilan escreve muito bem, olha só. Escreve muito bem, com muita elegância, né? Tem aquele livro também, Até as Princesas Soltam Pum, que é um sucesso mundial, né, de autoria dele, e serão sorteados 12 livros aqui. Todos valem muito a pena, gente. Eu estou colocando o meu filho mais novo, que é o Ryan, que tem 11 anos, para ler um livro por semana, tá? E quando você faz um projeto desse tipo, você pode recomendar os livros do Ilan, porque hoje em dia os pais têm que ter essa responsabilidade. Às vezes, né, em certos livros, se embutem ideias erradas, né? Se embutem pegadinhas, cascas de banana. No material do Ilan não tem isso. É um material que realmente vale a pena. Ele também é psicólogo, contador de histórias. Já falei, doutor em educação. Uma pessoa muito preparada, muito ética, tá certo? Então, amanhã, às 19 horas, nós temos aqui Ilan Breman. E às 16, Gilberto Lacerda, direto do Canadá. Gente, olha, eu queria convidar vocês a convidarem uma amiga ou um amigo para se inscrever nessa 13ª Semana Rede Pedagógica. E hoje nós estamos com 30 mil inscritos, né? Vamos chegar a 60 mil inscritos, né? Na pandemia, nós tivemos, gente, na 3ª Semana Rede Pedagógica, olha, na pandemia, né? Todo mundo estava fazendo live e tudo mais de 150 mil inscritos, né? Muita gente, né? Depois, obviamente, as pessoas passaram a fazer outras coisas, né? Nem todo mundo hoje fica acompanhando as lives, né? Mas nós já estamos com mais de 30 mil inscritos e vamos tentar dobrar esse número aí. Convide um amigo para participar. Eu tenho certeza que as pessoas que assistem, que participam de eventos acadêmicos como esse aqui de hoje, se tornam pessoas melhores, professores melhores, cidadãos melhores, porque aprendem a respeitar o outro com a sua diversidade, estão aí buscando mais conhecimento para fazer ainda melhor o que eu sei que você já faz muito bem. Para encerrar, eu queria cumprimentar todo mundo, mas não tenho condições aqui, né, físicas, né, materiais para fazer, mas vou aqui citar algumas pessoas que vão representar toda a comunidade de aprendizagem que vai participar, né, que vai acessar esse conteúdo, que já acessou, que está participando aqui ao vivo com a gente, ou que vai participar depois de forma assíncrona. Quero citar aqui, ó, a Josiane Cronenberger. Quero citar também a Andrea Albinol. Quero citar também Isabel Campos 78, Valdilene 1123, Vilma PS Franco,
quero citar. Gente, estou citando aqui para, né, vocês sabem disso, para mostrar nossa consideração por cada um de vocês e por todos vocês, todos e todas, né? Ideias underline Li, a pergunta se é gratuito. É assim, não paga nada, viu, gente? Por 30 dias o evento é totalmente gratuito, você não paga nada. Quem quiser assinar, pagar R$10 por mês, é para continuar com esse acesso depois dos 30 dias e também para recuperar os conteúdos anteriores e para fazer os cursos. Nós temos vários cursos, como eu citei aqui o curso Neuroaprendizagem da professora Viviane Louro com a professora Simone Lavorato. Nós temos vários cursos e quem é assinante pode fazer 2 cursos de 60 horas a cada ano. Quero citar também a diva.santos.3517. Quero citar também a Bruna, underline, a Figueiredo, que mandou até pergunta aqui. Parabéns pela pergunta, viu, Bruna? Angelina 4376 e Ana.Antunes66. Grande abraço aqui para Rapetinga, Bahia. A Cristiane mandou esse toque aí. A gente adora a Bahia. Gente, estamos então chegando ao final. Amanhã a gente volta. Fique ligado na Rede Pedagógica. Siga a Rede Pedagógica aqui no Instagram. Siga também no Facebook. E nós temos aí um perfil só com atividades, para quem quer, né? Falando de atividades aqui, que é o perfil Rede Atividades, que já está com 471 mil seguidores, tá? É uma dica, então, para você que gosta de atividades de qualidade e você pode baixar sem ter que pagar nada. É isso aí, pessoal. Tchau!